Vamos começar. Pessoal, essa música é Renovar, de Hércules Mota. Muito boa a música, Renovar. Né? Todos somos sal da terra. Né? Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilhe diante dos homens a vossa luz. Então, que a gente possa fazer brilhar a nossa luz diante de todas as criaturas, mas principalmente diante dos nossos próprios olhos. Que a gente tem tanta dificuldade, às vezes, de entender que nós temos coisas a melhorar, mas a gente também tem qualidades fantásticas que a gente pode exercitar. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma palestra, mais um trabalho aqui do Luz da Esperança virtual, né? A gente está no Instagram, no Facebook e levando aí a mensagem fraternal que nós aprendemos com a doutrina espírita, a doutrina de Nosso Senhor Jesus. E hoje a gente trouxe o tema dessa semana é raiva, né? Então o título da palestra hoje é será que o cristão sente raiva, né? Um cristão sente raiva? Uma pergunta, na verdade, né? É uma indagação que a gente vai tentar ver se a gente consegue encontrar essa resposta aqui na nossa fala, tá bom? Eu trouxe uma mensagem do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, né? Tá bom? E eu particularmente amo esse livro, é um dos que, para o processo de reforma íntima, de mudança, realmente ele mexe com os brios da gente, né? Então é muito importante a gente entender. A mensagem diz o seguinte, certo? O pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Os nossos pensamentos nos transformam e faz com que nós tenhamos uma vida moral grandiosa ou miserável. Os nossos pensamentos. Vamos fazer a nossa prece então? Boa noite, pessoal aí no Facebook, meu amigo Júnior, pessoal já mandando alô, pessoal aqui no Instagram também, Raquel, teve mais gente mandando aqui a mãozinha, Rosane, Liene, Jailson, pronto. Bacana, pessoal. Boa noite a todos. Vamos fazer a nossa prece então, iniciarmos mais uma atividade, lembrando que as nossas atividades começam na segunda-feira, às 19h30, tá certo? Segunda-feira, às 19h30, com o tratamento espiritual, o início do tratamento espiritual. Aqueles que querem participar do tratamento, geralmente começa na segunda. Mas, a qualquer momento, você pode mandar seu nome, seu endereço, a gente dá as orientações, conversa bem direitinho, tá bom? Então, segunda-feira, às 19h30, terça-feira, às 19h30, temos a palestra, hoje vamos começar. E na quarta-feira a gente tem a evangelioterapia, o tratamento à distância de forma mais efetiva e a vibração, que realmente faz uma diferença muito grande, tá bom? Fernandinha, beijo para você também aí. Então, pessoal, ficar firme, manter aí o pensamento elevado. Vamos falar um pouco hoje da raiva. Será que a gente sente raiva? Será que um cristão sente raiva? Não. E como nosso Senhor Jesus recomenda, vamos começar com uma oração, vamos começar com a nossa prece, tá bom? Então, que Deus seja louvado e que possamos nos manter firmes em mais uma oportunidade de aprendizado. Que a luz do Senhor que brilha em nossos corações possa nos guiar, possa nos trazer o consolo, possa nos trazer o conforto, tranquilidade. Muito obrigado, Senhor. Que a tua luz que penetra em nós possa verdadeiramente nos transformar, trazendo o bom ânimo e a alegria que a tua presença nos dá. Que Deus seja louvado mais uma vez e que assim seja, meus irmãos. Muita luz. E aí, pessoal, cristão sente raiva? Será que um cristão sente raiva? E aí a gente tem que pensar, a primeira coisa, o que é raiva, né? Raiva nada mais é do que um sentimento que, né, intrínseco, vamos dizer assim, do ser humano, que
acontece quando algo, né, diga assim, você sente quando alguma coisa contraditória ao que você quer, ou à sua vontade, ao seu desejo, isso acontece. Então, sempre quando tem algo contraditório a você, isso pode gerar raiva, certo? Em algumas pessoas pode gerar, Dario, mas o contraditório em mim, quando alguma coisa acontece que é fora da minha vontade, que eu não queria, eu fico triste. Tudo bem que você fica triste, mas tem gente que tem raiva, certo? Primeira coisa que a gente tem que entender, e, e isso é natural, que faz parte do ser humano o sentimento de raiva. Porque é natural que a gente obrigatoriamente não sinta sempre que tudo está legal e que concorde com tudo. Não é isso. Nem Jesus Cristo, né? Deixa eu só. Tá aqui, pronto. Nem Jesus Cristo concordou com tudo. A diferença é como você trabalha isso dentro de você. Como é que você consegue exemplificar a ação do Cristo no momento de raiva? Porque o que geralmente acontece quando a gente está com raiva? A gente alimenta, a gente explode, a gente pega aquele sentimento ruim e transcende ele ao ponto de fazer mal até ao nosso próprio organismo. Porque quando a gente sente raiva, a gente esquece que essa sensação, e aí agora você vai entender o que a doutrina espírita nos ensina, e o que Jesus nos ensina. Tudo que é de bom é sentimento, é exercício, é amor, é fraternidade. Isso nos faz crescer espiritualmente. Vocês viram uma pessoa, uma entidade passando? Diga, boa noite! Boa noite! Ali também, ó. Boa noite! Boa noite! Como é que sente raiva no negócio desse? Não tem como sentir raiva. Boa noite. Então, vamos entender uma coisa. Existe sentimento e existe sensação. Certo? Só penso que era uma visagem, né? Uma entidade passando, uma alma. Qual é a diferença dos dois, entre sentimento e sensação? Sentimento é algo que nos traz crescimento espiritual. Sensação é algo que é intrínseco do organismo. Nós temos a sensação de fome, nós temos a sensação de sede, nós temos a sensação que faz parte do processo biológico natural, mas que ele deve ser passageiro. Porque não é para o nosso crescimento espiritual. A fome não é para crescimento espiritual de ninguém. Porque fome é só sensação. Eu vou jejuar por 50 dias. Não adianta nada tu estar preocupado com o que tu vai comer, se tu não está preocupado com o que tu está pensando. Qual é o sentimento que isso está gerando? Então, quando a gente sente raiva, a gente tem que entender que é uma sensação. Você sentiu aquela sensação de raiva. É claro que quando a gente pensa no Mestre, né, em Jesus, o ser perfeito, o único homem perfeito que andou sobre a terra, a gente pensa, Jesus não sentia raiva. Exato, Jesus não sentia raiva. Por que Jesus não tinha a sensação de raiva? Porque Jesus não tinha mais sensações materiais. O transcender do Cristo, o exemplo de Jesus, ele transcende a questão material. Vai além disso. Gandhi exemplificou muito isso. Gandhi, ele conseguiu extrair a sensação de raiva, mesmo estando com contrariedade. Mesmo lutando, mesmo reivindicando o que é certo. Gandhi libertou um país inteiro sem guerrear, pessoal. Então dizer que, não, é porque ele não lutou pelos direitos dos outros. Não, é porque não, quando você vê uma injustiça, né? A gente tem escutado muito isso hoje, né, ultimamente. Você vê uma injustiça e você não faz nada é porque você concorda com a injustiça. Onde está?
onde isso é verdade. Gandhi exemplifica isso. E mais do que Gandhi, Cristo exemplifica isso. O que foi que Jesus fazia quando via uma injustiça, pessoal? O que Jesus fazia quando percebia um processo injusto? Ele ia lá, ele brigava, esculhambava, isso está errado, vamos lá. Não, ele continuava fazendo o que é certo, mostrando o que é certo, exemplificando o certo. Isso muda as coisas. Isso muda as pessoas. Sem briga, sem guerra. Não precisa. Não precisa de violência. Isso é fundamental. Não precisa. E a violência não precisa ser obrigatoriamente só física. Ela não precisa também de uma violência verbal, né? Agressões verbais, não precisa. Para você lutar pelo que é justo, e o que é justo é aquilo que é igual para todo mundo. A justiça de Deus, que é a verdadeira, a gente aprende na justiça das leis da natureza. Você pode ser alto, baixo, homem, mulher, rico, pobre, pode ser ter qualquer tipo de orientação sexual, pode ser de qualquer cor de pele, que isso faz a menor diferença. Se você tropeçar e não se segurar, a gravidade te derruba. Ponto. É igual para todo mundo. É assim que é a justiça de Deus. São as leis da natureza. Ah, não, esse aqui é mais bonitinho, ele tropeça, ele flutua. Não tem jeito, meu amigo. Você pode ser má como for, você vai cair. Não tem como, não tem para onde. Não tem jeito. Então, quando a gente busca entender a raiva como uma sensação e que deve ser eliminada o mais rápido possível, a gente às vezes esquece de entender que, na verdade, a gente não tem que eliminar a raiva. A gente tem que transformá-la. Porque quando a gente briga com alguma coisa, dois resultados são possíveis. Ou eu ganho ou eu perco. Quando eu transformo essa coisa, eu sempre ganho. Se eu tenho raiva, eu vou brigar com a raiva. Não, não quero sentir raiva. Eu vou tirar isso de dentro de mim. Não, transforme. Transforme. Primeira coisa, primeiro passo para transformar a raiva em você. Compreenda que você sente raiva. Todo mundo sente raiva. Todo mundo sente raiva. Entenda e admita, eu estou com raiva. Perceba, olha o verbo que eu estou usando. Eu estou com raiva. Eu sou feliz, mas estou com raiva. A gente fica com raiva. Certo? Não tem problema nenhum. Admita que você tem raiva. Esse é o primeiro passo. Admitir que sente raiva. Que está com raiva. Segundo passo. A partir do momento que você sente e admite que está com raiva, você tem que mudar a sua atenção para outra coisa. Uma das técnicas muito legais utilizadas, né, principalmente no Oriente, é a respiração. Aquela mesma que a gente ensinou lá na Angústia. Quem não assistiu ainda a palestra, tem uma palestra aqui no Face, no Instagram, você procura lá, sobre ansiedade. Sobre ansiedade. A gente ensinou a questão da respiração, né? A mesma coisa serve para você transcender a raiva. Então, eu senti raiva. Estou com raiva. Respira. Presta atenção na respiração. Respira 1, 2, 3 vezes. Sentindo raiva. Ela não vai sumir. E a partir do momento que você sente raiva, primeiro admitiu. Segundo, respirou. Presta atenção na respiração. Por si só, a tua mente já vai dividir. Então, o teu cérebro estava dando toda a atenção para a raiva. Agora não. Você continua ali sentindo raiva, mas agora, ó, você está dividindo isso com outras coisas. Com a respiração. E essa respiração faz com que o seu pensamento desacelere. E aí você começa agora o terceiro passo. Qual é a ideia que eu tenho que foi que teve uma contradição e que me fez raiva? Qual foi a causa disso? Se a causa foi externa, problema resolvido. É externo.
está fora de mim, eu não tenho o que fazer. Agora, se a causa foi interna, aí eu tenho que ver o que está acontecendo. E aí eu vou transformar isso dentro de mim. É assim que funciona. Então, temos raiva. Todos nós temos raiva. Ah, eu conheço fulano lá no centro espírita. Pessoa tão boa. Pessoal, nem Jesus Cristo aceitou ser chamado de bom. Então, não tem gente boa aqui. Tem gente esforçada e buscando melhorar. Bom, bom mesmo, só Deus. Foi Jesus que falou. Sou eu que estou dizendo não. Bom de verdade, só Deus. Então, esse processo de renovação, ele é natural. Kardec ensina lá no livro A Gênese que todo processo de pensamento, ele vem na forma de fluido. E aí a gente aprende com Joana de Ângeles, na sua obra psicológica. E mais do que isso, a gente aprende com a ciência que 5 minutos de raiva, 5 minutinhos de raiva, você libera a sua suprarrenal, libera tanto hormônio que baixa a tua imunidade por 6 horas. 6 horas. Você fica com a imunidade baixa por 6 horas com 5 minutos de raiva. Uma sensação que devia ser rápida, você já passou 5 minutos sentindo. Baixou a imunidade, porque começa a afetar o organismo. Foi o que a gente viu aqui agora, no livro, na mensagem inicial. Nosso pensamento constrói as nossas falas, as nossas ações e o nosso prédio moral, que pode ser maravilhoso ou miserável. Tudo está aqui, ó. Espírito pensante. Ser inteligente que povoa o universo, como tem no Livro dos Espíritos. Então, sentir raiva é natural. O que a gente não pode é alimentar a sensação e buscar a causa, porque somente com a causa a gente consegue transformar. E volto a repetir, se a causa é externa, não tem o que fazer, já está resolvido. Agora, se a causa é interna, procura transformar isso dentro de ti. Isso é o fundamental. E é exatamente nesse fundamental que a gente busca entender a prática da prece, da oração. Porque quando rezamos, quando oramos, mudamos a frequência do pensamento. Eliminamos aquilo que traria uma sensação ruim e podemos trazer sensações boas. Por isso que as pessoas, e a gente fica muito feliz, as pessoas mandam mensagem: eita, a vibração é uma coisa muito boa, me senti muito bem com a vibração, com a prece, chegou, até me emocionei, as coisas aqui em casa. Pessoal, é isso. É a transformação dos sentimentos. É pegar aquilo que é apenas uma sensação e trazer para um sentimento bom, de renovação, de mudança, de fraternidade, de caridade. Caridade que começa com a gente. Porque você acha que quem perdoa está fazendo caridade com o outro? Tá não. Está fazendo caridade com você mesmo. Porque quando você perdoa, quando você não sente raiva, ou sente e trabalha, porque a gente é inevitável não sentir, porque volto a repetir, você consegue evitar sentir fome? Consegue, comendo antes de sentir a fome. Você consegue evitar sentir sede? Consegue, bebendo antes de sentir sede. Você consegue evitar de sentir raiva? Consegue, levando o seu pensamento, mantendo a alegria e a fraternidade em todos os momentos, evitando a raiva chegar. Você consegue. Mas tem dia que a gente não consegue comer antes da fome. A fome vem. O sono é uma sensação. Tem dia que a gente não consegue. A raiva é do mesmo jeito. O humor é do mesmo jeito. Por isso que altera-se muito. Uma pessoa que está passando por uma dificuldade, e no caso das mulheres, isso às vezes pode ser hormonal, que acontece lá na famosa TPM, ou então durante mesmo o período menstrual, você tem uma mudança hormonal que afeta o ciclo, né? Afeta a questão do humor feminino, isso é natural, isso acontece naturalmente. Mas mesmo assim, isso serve de lição e de aprendizado. Aproveitem isso, mulheres. Até nisso vocês são melhores que a gente. Mesmo aquilo que vocês acham ruim,
que é a questão da menstruação, da cólica, aquela coisa toda, vocês podem aproveitar como ferramenta para melhorar os seus sentimentos. Não é não, Lívia? A gente pode melhorar ou não pode? Vem cá. Diga assim, o que você aprendeu com a tia Liene e com a tia Joana lá no Sementinha de Luz? Que Deus é amor. Pessoal, não tem como, não dá para sentir raiva. A gente sente, a gente transcende, diga boa noite de novo para todo mundo, dê tchau para todo mundo. Tchau ali também, ó, o pessoal ali do Instagram. Que aqui e ali, ó, são dois. Mas por que esse aqui não tem aqui? Por que aquele ali não tem aqui? Porque são duas coisas diferentes. Ó, a tia Joana e a tia Liane estão mandando beijo para ti. Vai lá. Viu? Eu vou tampar, ó, pediram para tampar aqui rapidinho. Vamos tampar. Pode passar. Pessoal com vergonha de mostrar a cara. Pronto, passaram. É todo um processo, né? No home office. No home office acontece isso. E tudo isso é alegria, pessoal, é diversão. Perceba, tem uma história muito interessante. Uma pessoa, a gente aprende, né, que... Eu não sei como é que são esses dados, esses estudos, mas o pessoal da psicologia sabe mais do que eu como é que faz isso. Diz que 90%, desculpa, 10% das coisas que acontecem na nossa vida a gente não controla. 10% só. Não depende da gente. 90% é como a gente se comporta diante desses 10%. E eu me lembro de uma história muito interessante, um homem, né, um senhor, ele ia trabalhar, ele já tinha se arrumado, tudo, e aí ele desceu, né, morava numa casa assim, ele desceu, foi tomar café da manhã. E quando ele estava tomando café da manhã, as crianças estavam meio agitadas, uma derrubou café em cima dele. 10%. Derrubou o café em cima dele. Perceba que o dia dele, aquele dia dele, o humor dele, vai depender de como ele vai reagir diante disso. Ele pode brigar, esculhambar, ficar com raiva e alimentar essa raiva. Eita, que o dia já começou ruim e vira bicho. E aí ele vai para o trabalho, no trabalho ele tem raiva, continua com raiva, dá patada em Deus e o mundo. Aí naquele que ele deu patada já fica com raiva também. Já quando vai para a rua já dá patada em outro, que dá patada em outro. E é uma corrente do mal. É uma corrente de sensações ruins. Que começou lá no café da manhã. Agora não. Se ele entender que acontece. Vou chegar atrasado? Vou. Manda mensagem, avisa, liga. Vai lá, troca de roupa. Acontece. Qual é a lição que fica? Na próxima vez, crianças, preste atenção. Orienta, educa. Isso é educar. É mostrar o que é o certo, fazendo o certo, e não só falando. Não só esbravejando, brigando. Ah, eu estou com raiva do outro, eu rasgo a minha camisa. Tem sentido isso? Não tem sentido nenhum. Ah, eu não concordo com determinadas ações de fulano, de cicrano. Vamos brigar. Vamos... Para quê, pessoal? Só faz mal a ti. E a coisa que a gente menos está precisando agora é baixar a imunidade. Pelo amor de Deus. A gente não tem que baixar a imunidade. A gente tem que aumentar a imunidade. Ficar bem. Isso é o fundamental. Raiva baixa a imunidade. Então vamos lembrar do exemplo de Jesus. Então, percebam que quando Jesus era indagado, era questionado, principalmente quando ele foi preso já dentro do processo do Calvário, um pouco antes, na verdade, ele julgado, cobriam a cara dele. E aí, profetiza aí, quem foi que te bateu? O que Jesus fazia, pessoal? Está lá no Evangelho. A gente só lembra que ele ficava em silêncio, mas não está só isso lá. Jesus respirava e não respondia. Para que jogar pérolas aos porcos? Para que mudar o equilíbrio interior em prol de alguma coisa que é externo? Podemos e devemos lutar pelo que é certo, promovendo e fazendo o que é certo, não brigando, não tendo raiva, porque só faz mal a gente. Vamos renovar? Vamos mudar? Vamos melhorar?
É isso. E essa melhora faz com que cada um de nós entenda que a nossa própria vida já é maravilhosa. A gente só tem que entender onde é que eu tenho que buscar o equilíbrio. Essa é a mudança total. Essa é a mudança interior. Porque a raiva, ela não te leva a lugar nenhum. Ela não produz nada. Vou dar um exemplo para a gente encerrar. Eu sempre gosto de contar histórias, né? Numa empresa bem legal, o chefe, tem um chefe da empresa, e chegou um funcionário há mais de 15 anos na empresa, 20 anos na empresa, chegou brigando. Senhor, olha, eu vim aqui brigar com você porque fulano está com menos tempo de empresa que eu, está com 4, 5 anos e ele já foi promovido. Vai virar gerente e tal. Eu estou aqui há 20 anos e não sou promovido. Por quê? E começou a brigar, a ter raiva, ter raiva, ter raiva. E a raiva dele poderia contagiar o chefe, mas ele não, ele estava lutando pelo que é justo, pelo que é certo. Ele queria lá a promoção dele. E o chefe respira e diz assim: fulano, eu até poderia te responder agora, mas faz o seguinte para mim, por favor. Por favor. A gente vai fazer um coffee break aqui na empresa, né? Um lanche. E a gente está precisando de abacaxi para colocar. Aqui do lado tem uma feira, tem uma barraca e tal. Você pode ir lá ver o preço do abacaxi para mim, por favor? Aí o cara falou assim: pai, esse cara pensou, né? Esse cara tá me enrolando, mas eu vou logo lá ver esse preço desse abacaxi, porque eu volto logo e já resolvo logo isso. Aí ele foi. Quando ele voltou, e aí, meu amigo, quanto é o preço do abacaxi? Ah, é R$ 2 o quilo. Ah, tá, muito obrigado. Agora a gente pode conversar, mas espera aí. Aí o chefe chama o fulano que tinha sido promovido. Lá. Chama ele lá. Fulano, você pode vir aqui na minha sala? O caba que estava com raiva já amarelou. Meu Deus do céu, ele vai brigar aqui? Não. Não. Ele, fulano, eu estou aqui conversando com nosso amigo, mas eu lembrei que a gente vai ter fazer um coffee break, né? Um lanche aqui, e a gente está precisando de abacaxi. Você pode ir aqui, tem uma feirinha aqui do lado, você pode vir aqui na feira do lado aqui e ver o preço do abacaxi, por favor? E o cara foi. E quem estava brigando, que estava com raiva, porque não tinha ganhado a promoção, não entendeu aquilo. Ele tinha acabado de fazer a tarefa. Aí ele ficou com mais raiva ainda. E o chefe falou assim: não, se acalme. Eu acho que eu vou conseguir te responder. Quando o jovem, jovem que eu digo, o que estava mais novo na empresa, chega, fala assim: meu, você conseguiu? Eu vi o preço do abacaxi, senhor, é R$ 2 o quilo, mas eu vi que a quantidade de abacaxi que eles têm pode não ser suficiente. Então, já trouxe aqui, a gente pode trocar o abacaxi, por exemplo, por pêssegos, que é da época e ele está em promoção. Inclusive, eu negociei lá com o dono da banca e ele disse que vai chegar uma remessa agora. Então, dependendo da data, a gente consegue melhorar. E aí, ao invés de pegar só uma ou duas frutas, a gente consegue fazer uma diversificação maior e o preço fica muito mais baixo. E aí a gente ainda consegue alegrar todo mundo. Aí o cara, tá, muito obrigado. Você pode ir, qualquer coisa a gente lhe chama. E aquele que tinha chegado com raiva viu a diferença. Às vezes, o nosso ponto de vista é assim, ó. A gente só olha para o nosso próprio umbigo. Então, aquilo que gera raiva em nós, muitas vezes, é a oportunidade que nós temos de não só ver o preço do abacaxi, mas ver todas as outras frutas e as oportunidades que a própria vida nos dá. Reflitamos sobre isso. E aí a gente consegue transformar a sensação de raiva num sentimento de evolução. No primeiro dia que você sentir raiva, respirar fundo e conseguir controlar, esse dia é inesquecível. Falo por experiência própria. É inesquecível. A gente lembra, caramba, eu poderia ter agido diferente, mas eu consegui agir conforme nos recomenda Jesus. E aí vai chegar um dia que o cristão nunca mais sentirá raiva.
Deus abençoe a todos nós. E é isso, meus amigos. Que a gente possa melhorar, né? Tá longe ainda, a gente vai continuar sentindo raiva, viu? Mas que a gente possa melhorar, né? Que seja só uma sensação, e não algo que consiga, que em algumas pessoas até domina ao ponto de direcionar a vida, né? Tem gente que a raiva direciona. Vamos esquecer isso aí, vamos transcender, vamos melhorar, vamos sim lutar pelo que é certo, trabalhar pelo que é certo, mas fazendo o que é certo, fazendo, exemplificando, e não só, ó, muito blá 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 e pouco vamos ver. A gente tem que ir por vamos ver. Porque o próprio Cristo falou que não serve se for morno. Ou é quente ou é frio. É melhor a gente ser quente no campo do bem. Tá bom? Pessoal, geralmente a gente abre para perguntas. Se tiver alguém alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa. Certo? Pessoal aqui no Face, dizendo é isso mesmo. A Samira dizendo é isso mesmo. Oi, Luzia. Tudo de bom, minha filha? Fernanda, boa noite. Aprendi muito com essa palestra. Todos nós, ó, como eu falei ontem, a gente quando fala, nosso ouvido é o primeiro a ouvir. Então eu aprendo, sou o primeiro a aprender do que falar, mas que a gente precisa mesmo, tá bom? A Joana aqui está dizendo que é verdade. Tinha um textão aqui, não sei de quem é. Antes eu sentia raiva com mais facilidade, demorava muito tempo para passar. Hoje eu já consigo controlar, pois quando eu quero me zangar, eu paro e respiro fundo. E aí a raiva vai passando. É isso mesmo. Para, respira, transcende isso aí que as coisas vão dar certo, tá bom? Deixa eu ver aqui se está passando a musiquinha. Pronto. Uma musiquinha, mas tá meio... vou botar a musiquinha hoje não. Tá aí, pronto. A musiquinha pra gente fazer a prece, então. Então, se ninguém tem mais nada para fazer, sinta os convidados. Amanhã tem evangelioterapia, amanhã tem vibração, energia, certo? Quem está em tratamento, separa a garrafa com água para ser fluidificado, para receber o remédio, receber a ajuda de todos vocês, certo? Que a gente melhora muito mesmo, tá bom? Vamos lá fazer a nossa prece, então? Mais alguém? Não? Então pronto. Então vamos fazer a nossa prece, meus amigos. Vamos respirar fundo mais uma vez, relaxar nas cadeiras, ou no sofá, ou na rede, onde quer que esteja, sinta a luz de Jesus. Nesse momento, o Cristo adentra as casas de vocês, abençoando a todos. É uma luz tão intensa, como se o próprio sol estivesse nesse momento a nos iluminar. Vamos sentir Jesus. Vamos sentir essa bênção penetrando em nós, retirando angústias e aflições, trazendo tranquilidade. Sintonizando com a música, mas mais do que isso, sintonizando com o amor. Vamos sentir as bênçãos do abraço de Jesus. Dizendo a todos nós, mantenha-se firme, meus amigos. Em breve, tudo passará. E que possamos também nos melhorar. Pois só assim conseguiremos alcançar a felicidade maior da consciência tranquila. Que Deus, em sua infinita bondade e amor, seja louvado. E que a justiça do Cristo, a justiça do Pai Criador, possa verdadeiramente adentrar os nossos corações e nos guiar, hoje e sempre. Graças a Deus, meus amigos. Muita luz. E é isso. Estamos com a musiquinha aqui. Oi? Muito obrigado. Bem na hora da musiquinha, ainda tá tocando um negócio aqui tocando, mas... Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Ó, a música agora, Eu Acredito na Gente. Muito boa, gostei dessa música. Pessoal, tudo de bom? Facebook, Instagram. Beijo pra vocês. Fique com Deus. Muita luz, pessoal. Tudo de bom.